Bom dia, meninos e meninas. Vamos aí agora falar da crise do segundo reinado, colocando fim a esse longo período que foi o governo de Dom Pedro II, que começou lá em 1840. Foi uma longa trajetória, cheia de muitas transformações, de alianças políticas, cheia de elementos que veio trazer para o Brasil uma nova dinâmica. Entre eles podemos citar a transferência do café do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista, que trouxe transformações profundas para o Brasil, entre elas o processo de urbanização, a entrada dos imigrantes. Então foi um período muito longo, um período de muita transformação, um período de muita novidade, um período de alianças políticas, de continuidade no poder dessas elites agrárias e também proprietárias de escravos. Mas essas dinâmicas todas também culminaram em elementos que estão aí propiciando uma crise no segundo reinado, e essa crise vai descambar em novos processos até inéditos, como a abolição da escravidão no Brasil e o surgimento da República Brasileira. Então, nós vimos aí que Dom Pedro, durante boa parte do seu governo, conseguiu manter a estabilidade política, mas com alguns eventos, como a Guerra do Paraguai, essa estabilidade acabou sendo quebrada, e aí o Brasil volta a passar por novos elementos constitucionais que vêm propiciar novas mudanças e trazem uma realidade diferente daquela esperada por Dom Pedro, com a crise do segundo reinado, causada por elementos que surgem no decorrer do processo político. Nós iremos ver o surgimento aí de novas ideias que irão trazer para o Brasil uma nova realidade. Então, nós temos aí 4 questões que irão ter como consequência o fim do segundo reinado. Entre elas, nós temos a questão religiosa, a questão militar, a abolição da escravidão e o surgimento da República. A questão religiosa, ela vai residir no impasse entre o imperador e o Papa Pio IX. Nós sabemos que desde os tempos de Dom João, cabe ao chefe do Estado e da nação o beneplácito. O que é o beneplácito? O beneplácito régio é o direito que o imperador tem de aceitar ou não as regras da Igreja Católica. A Igreja tem suas próprias lógicas, suas próprias regras. Apesar da Igreja no Brasil, naquele período, estar subordinada ao Estado, mas a Igreja também possui as suas próprias regras. Mas o imperador, através do beneplácito, pode aceitar ou não essas regras, pode aplicar ou não no Brasil estas regras. E é isso que vai acontecer. O Papa Pio IX, ele cria uma lei, uma bula, que é um documento, a bula Syllabus Errorum, e a bula Syllabus Errorum, ela nos diz que membros da maçonaria não podem mais frequentar a Igreja Católica, que membros da maçonaria não podem mais fazer parte dos quadros da Igreja Católica. Isso foi um problema. Por que um problema? Porque Dom Pedro II era maçom. E como é que Dom Pedro II ia expulsar membros da maçonaria de dentro da igreja, já que ele era maçom? Então isso foi um problema entre a igreja e o império, certo? Então Dom Pedro comunica à Igreja Católica no Brasil que neste ponto, o governo não iria seguir as determinações da igreja. Os membros da maçonaria iam continuar frequentando, fazendo parte dos quadros da Igreja Católica aqui no Brasil. Porém, algumas regiões, como em Belém, como em Recife, não acataram as decisões de Dom Pedro. Então, Dom Pedro manda prender aí Dom Buarque e Dom Macedo, que são bispos em Belém e Olinda, certo? E após essas prisões, e eles são presos, além de ser presos, eles são submetidos a trabalhos forçados. Isso aí não pegou muito bem para Dom Pedro, não. Ele começou a sofrer crítica
de membros da igreja, começou a sofrer crítica de membros da sociedade, que era muito conservadora, muito religiosa. E aí as pessoas começaram a dizer, como é que Dom Pedro prende os bispos, certo? Então isso criou um mal-estar entre aqueles que apoiavam Dom Pedro e a própria Igreja Católica. E aí Dom Pedro então volta atrás, manda soltar os bispos, tenta desfazer o que foi feito, mas aí já ficou aquela imagem, né, da arbitrariedade de Dom Pedro II. Isso fez com que a Igreja Católica se voltasse para Dom Pedro e retirasse o apoio que ela dava a Dom Pedro. Né? A Igreja se afasta de Dom Pedro e começa realmente a entender que é hora de mudar, é hora de propiciar mudanças no Brasil. E a Igreja Católica, então, quando retira seu apoio de Dom Pedro, começa a olhar, né, com outros ares para a questão republicana. Então, olha aí, um dos pilares de apoio de Dom Pedro acaba de ruir, que é o apoio da igreja, certo? E de todos aqueles membros que fazem parte da igreja, e de todos aqueles devotos, aqueles fiéis também que fazem parte da igreja. Então, aí Dom Pedro, ele acabou perdendo um apoio muito importante, né, que é o apoio da igreja católica. Tá? Então, essa questão religiosa aí, ela acaba por abalar um dos pilares de sustentação do Império, que é o apoio da Igreja Católica. Uma outra questão que nós podemos levantar também é a questão militar. Tá? Nós sabemos que o Exército ele sempre se sentiu preterido em relação à Guarda Nacional. O Exército brasileiro sempre buscou o seu lugar dentro do Segundo Reinado, um lugar que ele não tinha, porque o papel do Exército era defender latifundiário, caçar negros fujões. E isso trazia uma insatisfação muito profunda para o Exército. Então, após a Guerra do Paraguai, e quando o Exército ele sai fortalecido, né, uma vez que os militares gritam pela vitória, né? O Brasil venceu a Guerra do Paraguai, o Brasil derrotou Solano Lopes, saiu da guerra vitorioso, saiu da guerra honrado, certo? Então o Exército, ele espera ter esse reconhecimento de Dom Pedro, né? Ter toda essa honraria, que os seus salários fossem melhorados, que houvesse um papel de destaque para o Exército Brasileiro, que ele tivesse o melhor treinamento, fosse melhor aparelhado, certo? Mas nada disso aconteceu. Então, membros do Exército, eles começam a criticar Dom Pedro. Né? Eu cito aqui dois exemplos. Um é do militar Sena Madureira, que apoia um movimento no Ceará, que é o movimento jangadeiro. Este movimento é um movimento abolicionista. Então, existe uma parte do Exército que apoia claramente a abolição da escravidão. Isso não é bom para o Império, porque Dom Pedro tem uma classe de cafeicultores aristocratizadas, lá do Vale do Paraíba ainda, que são senhores de escravos. Então, isso faz com que Dom Pedro comece a se afastar ainda mais do exército. E também tem o caso do Cunha Matos, né? O Cunha Matos também é um militar e faz críticas abertas ao governo de Dom Pedro, e ele vai ser preso. Então, todo esse conflito entre Dom Pedro e o exército faz com que o exército se distancie de Dom Pedro e passe também a olhar com bons olhos, né, para a República, certo? Esse exército que já sai bem diferenciado da Guerra do Paraguai, já sai com ideias muito mais modernizantes, ideias que se afastam daquele ideal de abolição da escravidão, né, já que a abolição é vista como um estágio bem atrasado da sociedade, assim até como o Império, certo? Então o Exército ele começa a se voltar para a ideia, aí agora ainda mais forte, com mais ênfase, as questões republicanas e abolicionistas. E dentro do Exército existem as correntes positivistas, certo? O positivismo de Augusto Conte, que acredita no desenvolvimento e no progresso. E quando essas correntes elas se fortalecem, né, e começam a atrelar o Exército a uma questão de atraso institucional, né, atraso tecnológico, ver a monarquia e a escravidão
como elementos que não trazem progresso para a nação, isso faz com que então se fortaleça a ideia, né, do positivismo. E aí, grande parte do exército passa a comungar dessa ideia de estruturas modernas, estruturas que levam ao país a um estágio mais avançado, longe daquelas estruturas antigas, arcaicas, atrasadas, porque é isso que agora o Exército vê na manutenção da escravidão e do próprio estágio monárquico pelo qual o país passa. Então aí nós temos uma outra estrutura, né, de apoio ao império que está aí ruindo. Né? A gente já viu a questão religiosa, a perda do apoio da Igreja Católica. Agora o imperador também começa a perder o apoio dos militares, e isso realmente vai enfraquecer o governo de Dom Pedro. Por quê? Porque após a Guerra do Paraguai, as ideias republicanas elas passam a fazer parte ali não só de alguns setores da elite que desejam a descentralização política, que repousa na mão do imperador, como é o caso dos cafeicultores do Oeste Paulista, mas de uma classe média agora que deseja fazer parte dos rumos políticos no Brasil. Uma classe média que deseja agora participar do estabelecimento dessa nova realidade que é a República, certo? Mas diante disso, o imperador ele pede, né, que seja feito um quadro aí da independência, né? Pedro Américo vai começar a fazer esse quadro em meados de 1870, certo? E você pode ver que neste quadro existe aí uma exaltação ao Exército Brasileiro. Isso aí foi uma estratégia de tentar mostrar que o Império valoriza o Exército Brasileiro, uma vez que você vê o Exército bem próximo ao Imperador. E por que isso? Porque o Exército vem estado republicano. Era uma forma de trazer o Exército, né? Uma simbologia para trazer o Exército de volta. Só que isso não deu certo, porque o desgaste entre Dom Pedro e o Exército era crescente. Uma parte do Exército realmente não queria mais ser capitão do mato. Eles queriam assumir o papel que é dado ao Exército Brasileiro, que é de defender a nação. Então, mediante isso, a crise estava estourada. E, como nós falamos, outro fator eram as ideias republicanas que vinham crescendo. E as ideias republicanas vão se fortalecer a partir de 1870, quando é fundado o Partido Republicano do Rio de Janeiro, que é o primeiro partido a ser fundado. Ele sai de dentro do Partido Liberal e lança o Manifesto Republicano, na onde se fortalece a ideia de um país voltado para a República e para a democracia. E em seguida, em 1873, é fundado o Partido Republicano Paulista. E esse Partido Republicano Paulista ele vai ter na sua base de formação, de estruturação, os cafeicultores do Oeste Paulista, que desejavam mais autonomia econômica, certo? Queriam se livrar dos impostos, da centralização que vinha sendo dirigida pelo Império desde 1840. Então, o fortalecimento das instituições partidárias agora traz um novo gás para essa campanha republicana. E dentro desse questionamento também, nós vimos que tem a questão do federalismo. Esse federalismo que vem sendo discutido desde o período regencial, que é a busca da autonomia das províncias. Tá? E esse federalismo ele volta agora na discussão republicana, certo? O fortalecimento político das províncias, o poder que as províncias teriam de decisão, de criar suas leis, isso volta à tona. E também a classe média, que começa a se fortalecer, porque também quer fazer parte desse cenário que surge agora, muito mais amplo de atores políticos. Então, são essas causas que levam também, né, à desestruturação de uma política monárquica, porque agora surge uma nova estrutura, que é a República, ligada mais a uma ideia de estrutura moderna, de um avanço, de um progresso, tanto que a frase da bandeira é ordem e progresso, certo? Que vem quebrar a ideia de Estado civilizado, causado tanto pela questão da escravidão quanto da monarquia. E o Partido Republicano Paulista, que tem na sua base os cafeicultores do Oeste Paulista, eles também não tinham muita proximidade com Dom Pedro, porque dentro do Senado, dentro das instituições políticas, eles não ocupavam muitos cargos públicos.
Então agora eles viam uma oportunidade de fazer parte desse cenário político. E para isso era preciso quebrar as estruturas monárquicas e estabelecer a estrutura republicana. Assim eles poderiam fazer parte desse cenário das decisões políticas do Brasil. O Dom Pedro, então, estava perdendo uma outra base de apoio, né? A base de apoio agora ideológica, uma vez que ele não teria mais fortalecimento de uma ideia voltada para o centralismo, mas de uma ideia voltada para a questão da república. Então nós temos aí a questão republicana, a questão religiosa e a questão militar. E para completar esse cenário, chegamos até a questão abolicionista, uma questão que já vinha se processando ao longo do período, desde, digamos assim, da lei Eusébio de Queiroz, da lei de Wardley, depois as leis que vão surgindo, né, o fim do tráfico atlântico, depois do interprovincial. Então, são elementos que já vêm se fortalecendo, certo? A descambar na Lei Áurea de 1888, que realmente põe fim à escravidão e não indeniza os senhores de escravos. Isso traz um problema para Dom Pedro II, porque quem apoiava ainda com força Dom Pedro II eram os antigos cafeicultores lá do Paraíba, os barões do café, né, altamente conservadores, centralizadores, aristocratizados. Então, quando eles veem a escravidão chegar ao fim, não tem mais por que eles apoiarem Dom Pedro. Não tem mais escravos, né, foram tirados desses senhores o seu, entre aspas, né, o seu ganha-pão, certo? Então, não tem mais por que eles apoiarem Dom Pedro II. Então, Dom Pedro, com a questão da Lei Áurea, vai perder o seu último foco de apoio político, que seria esses barões do café do Vale do Paraíba. Agora, Dom Pedro se vê sozinho, certo? Mas mesmo assim, ainda em 1878, ele tenta tomar medidas, né, medidas reformistas, através do seu ministro Visconde de Ouro Preto. Dom Pedro ainda tenta, certo, criar condições para que o governo se mantenha em pé. Esse governo já está tão desgastado. Então, ele, através do seu ministro Visconde de Ouro Preto, ele toma uma série de medidas, como dar mais autonomia para as províncias, liberdade religiosa, empréstimo de dinheiro, mas tudo isso não dá jeito na crise, certo? Os próprios políticos dizem, não, Pedro, não dá mais, não tem mais quem te apoie, né? Não tem, isso agora não vai resolver o problema da crise. E aí o parlamento nega as reformas de Dom Pedro e, como sempre, arbitrário do jeito que é, Dom Pedro vai e fecha o parlamento. Mediante a tudo isso, os partidos republicanos eles passam a espalhar boatos, as chamadas fake news daquela época, né? Dizendo que Dom Pedro iria fechar algumas instituições como o Exército. Isso faz com que, então, militares, no caso aí Deodoro e Floriano Peixoto, em conjunto com esses cafeicultores, né, se reúnam às portas fechadas e proclamem a República Brasileira, certo? Ela foi proclamada a portas fechadas, certo? A partir de interesse de classes e também dos militares que já queriam Dom Pedro fora do poder. Diga-se de passagem que Deodoro não era republicano, ele se tornou republicano na última hora, né? É o dito republicano de última hora. Ele se torna republicano e proclama a República Brasileira, certo? É enviado um bilhete para Dom Pedro, dizendo que a República foi proclamada, e com 72 horas Dom Pedro deixa o Brasil e vai se exilar na Europa. E com isso, gente, termina a fase do Império no Brasil e o estabelecimento da República, né? A República, as pessoas dormiram no Império e acordaram na República. Para muitos foi um espanto. Os próprios jornais, né, noticiavam. O povo assistiu a tudo bestializado, porque o povo não participou da cena da República, não participou desse cenário todo. O povo nem sabia o que estava acontecendo, a maioria do povo, certo? E foi algo que serviu de espanto para muita gente. Mas a nossa República aconteceu desta maneira. Agora nós somos um país republicano e tudo isso foi feito na calada da noite, entre portas fechadas
e jogo de interesses, ok? Bem, aqui no nosso slide ainda eu trago para vocês, tá, o gabarito da atividade da Guerra do Paraguai, porque como se trata de uma interpretação de imagens, e é uma interpretação que vocês têm que tirar a partir daquilo que vocês estão vislumbrando, certo? Vocês não teriam o texto anterior, como as questões de múltipla escolha que você tem lá a alternativa correta, a partir dela você pode inferir algo, e aí você já teria uma base de partida para inferir algo sobre aquela questão, tá? Eu trouxe para vocês aqui o gabarito, né, da interpretação das imagens que vocês fizeram aí na aula passada, tá? No mais, eu quero dizer que eu estou à disposição de vocês nesse período de férias, que vocês não estão sozinhos, tá? Vocês têm o material na mão, vocês podem ver videoaulas pela internet, vocês podem continuar estudando, tá? E eu vou passar para vocês o horário que eu estarei à disposição de vocês para tirar dúvidas de algum conteúdo, de alguma atividade que vocês estarão fazendo aí no caderno do CAPA, tá? No caderno de atividade do CAPA, do Enem, ok? E eu desejo para vocês muita força, muita fé, muita coragem neste período de férias, tá? E contem comigo, ok? Crianças, um abraço para vocês e fiquem com Deus. Sempre com Deus.